Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a importância do que a gente fala sempre antes da gente comer ou beber alguma coisa. Normalmente quando algum rabino fala na sinagoga ou uma conferência, palestra sobre a importância das brahot, que é o ato da reza antes de comer e beber, já bate um sono, as pessoas já dão vontade de dar uma cochilada e já vem um total desinteresse dentro do judaísmo do por que eu tenho que me comprometer a falar alguma coisa antes de comer e beber. Qual que é a importância de eu falar alguma coisa? Me deixa em paz, deixa eu comer, eu quero ficar livre. A Torá ela diz, como prévia antes da história que eu quero contar para vocês, que a verdadeira liberdade não está dentro do fato de eu poder fazer simplesmente o que eu quiser, e sim do fato de eu poder escolher fazer o que eu quiser. Ou seja, uma pessoa que entra num shopping, ele tem 100 restaurantes para comer, ele pode comer em todos, esse cara não é obrigatoriamente livre. Porque às vezes ele come sushi, mas ele quer comer carne, então ele está irritado. Ele quer comer sorvete, mas ele já está cheio de tanto sushi. Então ele está eternamente escravo dos instintos dele e eternamente com cabisbaixo do sempre o que ele poderia estar fazendo no lugar em vez de. A Torá fala o contrário. O livre é aquele que entra num shopping, ele tem 100 restaurantes. Somente 2 são kasher, somente 2 ele pode comer. E ele consegue ser forte para dizer, eu não quero comer os outros. Eu tenho força e consciência para ter a minha liberdade de escolher esses 2. Esse é o ser humano livre. Ele é aquela pessoa que ele está longe e livre e liberta de todos os instintos que prendem e dominam a pessoa hoje em dia. O que eu queria contar para vocês sobre Abraham é a história de uma pessoa famosa que está em muitos livros de Torá contemporâneos, que fala da história de um menino que começou a ficar religioso muito rápido, o que muitas vezes não é bom, porque a pessoa começa a tropeçar passo a passo e acaba perdendo um pouco a linha de direção e orientação. Começou a ficar religioso, muito rápido, foi para Yeshiva, começou a sentir tudo acontecendo muito rápido, e falou, não estou mais aguentando. Passei um tempo muito rápido, estou completamente mexido, eu acho que eu quero sair da Yeshiva. O rabino chegou para ele e falou, olha, a liberdade ela tem que ir até o fim. O teu livre-arbítrio tem que estar em todos os sentidos, inclusive sair de uma Yeshiva e não ficar religioso. Eu só quero te pedir uma coisa, e faz se você quiser. O meu pedido é que você pelo menos mantenha uma mitzvah. O mandamento, a mitzvah de fazer a brahá, que é recitar uma bênção antes de comer e beber sempre. E eu começo a dizer para vocês o motivo. Qual o motivo que a gente faz a brahá? Pelo fato de a gente estar pedindo permissão a Hashem. Pelo fato de a gente estar já agradecendo a Hashem. Pelo fato de a gente estar reconhecendo através do agradecimento que as coisas não acontecem ao acaso. Uma maçã, uma comida gostosa no meu prato, teve processo para ela acontecer até estar no meu prato. E no final das contas, para ele levar o alimento da qual está na minha frente, ou a bebida. Então vamos continuar a história. Esse menino foi embora, começou a viajar, começou a experimentar um pouquinho de hinduísmo, começou no Tibete, começou a ir atrás um pouco de budismo, até que ele teve um amigo que ele conseguiu conhecer lá e colocou ele perto de um dos líderes grandes do budismo. Ele sentou frente ao líder do budismo, resumindo um pouquinho essa história, senta na frente dele e tem uma cesta com frutas, maçãs. Ele está conversando com esse líder budista, o cara está tentando traduzir, ajudando ele, e ele está impressionado com o budista, um cara interessante e tal. Nisso, esse judeu vai e estica a mão para pegar uma maçã. Quando ele estica a mão para pegar uma maçã, vem esse líder budista, estica a cara e olha como se fosse com uma cara de maluco, olhando para o garoto. O garoto vai lá na hora e solta a maçã. Passa mais alguns minutos, o garoto não entende e fala, pô, tô com fome. Foi lá, pegou uma maçã, foi botar a maçã na boca, o cara faz uma cara de maluco de novo e larga a maçã. Fica nessa palhaçada, até o garoto chega e fica, por que você está fazendo isso? Não, primeiro come a maçã, depois eu te falo. Não, mas me explica primeiro, depois eu como. Foi aquela discussão nível Chaves, e ele, no final das contas, viu o garoto falou, quer saber, sou israelense, o papo aqui é mais rápido, pegou a maçã, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri'aetz, fez a brahá da maçã, comeu. Naquela hora, aquele líder budista ficou impressionado. Ele na hora falou, agora eu vou te explicar o que aconteceu. Ele falou, então me explica. A gente no budismo, como também no hinduísmo, trabalha com muita energia. Energia boa, ruim. A gente trabalha muito em reconhecer as energias do mundo, saber lidar com elas. Quando eu olhei para a maçã, e as maçãs que estavam querendo pegar, era uma maçã que estava com uma impureza, uma energia ruim muito grande. E eu queria saber exatamente como seria o processo disso entrando em você quando você comesse a maçã. Mas do nada você falou uma frase. A maçã perdeu essa força ruim, e não só a força ruim saiu, como ficou uma luz em volta dessa fruta. Você falou alguma coisa que é como se tivesse elevado a energia dessa fruta. Quem é você e de onde você veio? A resposta dele foi, eu sou judeu e eu venho de Eretz Israel.
Israel. E foi, então, o que você está fazendo aqui? Você tem o poder de ter uma verdade nas mãos, do qual vocês trabalham profundamente a energia, trabalham profundamente os mandamentos, trabalham diretamente o que Deus deu para vocês. Então, por que você está fazendo aqui? Volta para lá. E ele perguntou ao budista, o que todo mundo vendo esse vídeo pode perguntar: peraí, se o líder budista está pensando assim, então por que ele mesmo não se converte ao judaísmo? Porque é simples. Quando ele perguntou isso para o budista, ele falou: eu não sou judeu, eu não tenho obrigação de ser judeu, eu não tenho esses mandamentos, eu não tenho obrigação de fazer isso, o meu objetivo é diferente, mas você como judeu tem esse objetivo, você como judeu tem essa obrigação. O mais interessante é que se um rabino fala para a gente do poder do judaísmo, é igual aquela frase: santo de casa não faz milagre. Mas se vem alguém de fora e olha a importância do nosso povo, a gente acorda e começa a perceber o quanto é importante nossa Torá, nossas mitzvot, e que assim a gente possa aproximar cada vez mais da nossa verdade, que hoje em dia está para lá de fácil de conseguir mostrar o quanto é importante e verdadeiro a nossa cultura, a nossa história. Shabbat Shalom e até a próxima.